Bem, pessoal, que a paz do Yahweh, em o nome do Yahweh Shamashia, esteja no coração de todos vós, daqueles que o aceitarem, que não negarem o nome do seu filho, que é Yahusha, porque está escrito na carta a Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, que foram livres da tribulação aqueles que não negaram o nome Yahusha. Lá não está escrito o nome Yahusha, mas ele diz assim: o Filho do Criador, vocês não negaram o meu nome. E qual o nome dele? Como eu já mostrei em outros vídeos, é Yahusha. Porque, como eu já mostrei também, no hebraico não existe a letra J. Você vê que o nome dos outros profetas que eram com a letra J, Jó, Jeremias, não era com a letra J. Assim eles trouxeram para o português. E o que eu quero falar hoje aqui para vocês é sobre abrolhos e espinhos. O objetivo desse vídeo, assim como os outros, é de trazer e explicar para vocês o que são abrolhos e espinhos. E assim trazer maturidade para vocês. Porque as pessoas já fazem 2000 anos que a gente tem o Evangelho. E as pessoas ainda têm um pensamento infantil. As pessoas ficam adultas, morrem. Vem os filhos delas se tornam adultos de novo, senhores velhos, então morrem de novo e assim vai de geração em geração. E mesmo alcançando a extrema velhice, as pessoas, até mesmo pastores, teólogos, seja lá quem for, continuam com um pensamento muito infantil, não conseguem atingir a maturidade. Com esse vídeo aqui, eu quero explicar para vocês e trazer para vocês maturidade. Através do conhecimento sobre o que são abrolhos e espinhos, conforme está descrito lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos. Que a gente sabe que depois que Adão e Eva pecaram, Yahweh disse: agora a terra te produzirá abrolhos e espinhos. Já começa por aí. As pessoas acham, e aqui eu vou falar de um modo para vocês entenderem, para ficar mais fácil, eu acho que foi Deus que criou os abrolhos e espinhos ali. Não, ali o Eterno não estava falando que ia produzir para eles abrolhos e espinhos, mas que aquilo era consequência do pecado deles. Por quê? Porque agora eles tinham dado direito do diabo manifestar o reino dele na terra. Então todos os abrolhos e espinhos eram o direito da manifestação do reino de Satanás. Só que as pessoas são levadas por fábulas e contos de humanos e mentiras e vão acreditando nisso e esquecem da Bíblia, o livro original. Elas falam de um Criador que crê no Criador dos céus e da terra. Não, eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Filho do Deus da Bíblia. Mas elas não creem na Bíblia. Então, elas vão indo por histórias e contos dos pais que contaram para crianças, e aquela criança cresceu sem ter o entendimento, porque a criança cresce. Quantos anos você tem hoje? Você tem 40, 30, 50, 80 anos. E você nunca parou para ler a Bíblia e meditar nela, e entender ela e o caráter do Criador. Você vê que a pessoa hoje está com 40 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos e acredita que tudo que acontece é Deus que faz. Não, porque Deus permitiu, não, porque Deus é isso e aquilo. Inclusive, eu já fiz um vídeo mostrando a diferença entre a vontade e a permissão do Criador. Se eu não fiz, eu vou fazer, que eu lembro de ter feito, talvez tenha perdido o áudio e não tenha postado, mas eu vou repostar. Então, o que são abrolhos e espinhos? A pessoa tem um pensamento infantil, ainda que lendo a Bíblia, ela acha que isso abrolhos e espinhos está se referindo só a abrolhos e espinhos. Não, abrolhos e espinhos está se referindo a tudo o que é mal e ruim que existe nessa terra. A tudo o que é mal e ruim que existe nessa terra. Quando o Yahweh disse ali que a terra produziria abrolhos e espinhos, ele não está falando da terra apenas o solo que toca os nossos pés, mas de todo o contingente, todo o aglomerado de terras, todo o nosso ambiente terrestre produziria abrolhos e espinhos. Como por exemplo, as pessoas têm um pensamento muito infantil
que disseram assim, ah não, disseram pra ela quando ela era criança, e ela aprendeu aquilo quando era criança e foi carregando e trouxe para os filhos delas hoje esse ensinamento, porque ela aprendeu aquilo quando era criança e não pesquisou na Bíblia para saber se de fato era isso e nem meditou no caráter do Criador. Porque diz assim, ah não, a chuva foi Deus que mandou, aí acontece uma tempestade, ah, foi Deus que quis, ah, acontece um acidente, ah, foi Deus que quis assim. Então a pessoa fica confusa. Até hoje tem um bando de idiotas aí na internet que acha que Deus é bom e ruim ao mesmo tempo. Ela não enxerga o lado do mal. Ela não sabe que a gente está vivendo debaixo do reinado de Satanás. E ela acha que tudo que acontece é Deus. Ah não, teve um acidente, foi Deus. Espera aí. Como que Deus vai fazer uma pessoa sofrer um acidente? Se em toda a Bíblia ele diz que ele é pró-vida. Ele é a favor da vida. Por que ele vai fazer a pessoa sofrer um acidente? Ah, mas Jó, que não sei o quê. E pai, a pessoa acha que tem entendimento. Não. Aí eu pergunto para essa pessoa, quantas vezes você leu a Bíblia? Ah, se ela for um pastor, um teólogo, ela vai falar que leu muitas vezes e tal. Aí eu pergunto para ela, e quantas vezes você meditou no caráter do Criador? Ela vai dizer que muitas vezes e tal. Só que aí você chega num ponto em que a gente tem que puxar o quê? A lógica. Que 1 mais 1 é 2. E isso não tem como alterar, não tem como mudar. Não adianta querer mentir e falar que é 3. Só se agora você chama o número 2 de 3 e for mudado na escola, dizer, não, nós descobriu que agora o número 2 é o número 3. O número 2 se chama 3. Só que de qualquer forma, se tiver uma pessoa e outra pessoa, não vai mudar, não vai ter mais outra ali. 1 mais 1 é 2. Ah, você meditou no caráter do Criador e na Bíblia? Certo. Então Jó é isso e aquilo outro, e a pessoa quer mostrar que entende. Ah, beleza. Mas a gente vê que está escrito o que ali? Que não foi o Eterno que causou aquilo em Jó, mas sim Satanás, quando veio desafiar o Eterno. E eu vou explicar isso para vocês em outro vídeo que eu falo sobre a predestinação. Mas quem assistiu o vídeo que eu falo sobre a diferença da vontade e permissão do Eterno já consegue entender. Então Satanás criou aqueles problemas na vida de Jó, não foi o Eterno. Ah não, mas se Deus permitiu, então foi Deus que fez. Não. Existe o Eterno e existe criaturas de livre e espontânea vontade que fazem as suas vontades, como eu expliquei aí no porquê da humanidade estar assim, que conta a origem ali da criação de tudo, desde do tempo espiritual. Então, quando você vai até a sua cozinha beber leite, não é porque Deus quis, é porque você quis. Quando você decide se vai para o trabalho ou não, é você que decidiu. Não tem nada a ver com o Eterno. A não ser que você tenha orado antes e orou, me mostra a tua vontade, quero saber o que eu tenho que fazer. Mesmo assim, o fato de você andar, você ir até tal lugar, ir ou não ir, é você quem faz. Então ali Satanás fazendo, não é porque ele fez porque Yahweh permitiu, o Eterno permitiu, que era o Eterno que estava fazendo aquilo. Ah não, mas se ele permitiu é culpa dele. Tá vendo como você tem um pensamento infantil? Como que a ação da outra pessoa pode ser culpa de outra? Ah, mas ele que permitiu existir, e se ele deixou acontecer é porque é culpa dele. Não. É aí que tá. Ali foi uma permissão, ele permitiu. Satanás pediu, falou, eu desafio, eu duvido que esse cara aí é fiel a ti. Ele é fiel porque você abençoa ele. Quero ver se ele passar miséria, se ele não te amaldiçoa, se ele não escolhe parar de te servir. Aí Al falou, eu tenho certeza que ele não é assim. Você quer ver? Você tem inveja? Vai lá. Vai lá e faz o que você quiser com ele. Só não mata ele. Só não toca na alma dele. De resto, aí Satanás foi. Então ali foi a permissão do Eterno. Agora, o que é a diferença da permissão e a vontade? Não era a vontade do Eterno que Jó passasse miséria. Porque se fosse a vontade dele, então Yahweh estaria sendo ruim. Yahweh não tem vontade de fazer mal para os outros. Ele é bom. A única coisa que ele tem vontade de fazer é justiça contra quem fez maldade. E a justiça, querendo ou não,
dependendo para quem for receber ela, tem um gosto amargo. Então a gente vê que qual era a vontade do Criador para a vida de Jó? Que ele fosse abençoado. A gente sabe de como era a vida de Jó antes de Satanás tocar. Então Satanás agindo ali não pode ser expressado, a ação de Satanás ser a vontade do Criador. Não era a vontade do Criador, era a vontade de Satanás. Satanás estava fazendo o que ele tinha vontade, mas só porque o Eterno deixou. Não, você só vai fazer porque eu deixei, mas eu não queria isso não. Porque se fosse a vontade dele, se fosse o que ele quisesse para a vida de Jó, ele já estaria fazendo há muito tempo. Há muito tempo ele já estaria fazendo. Satanás não teria dito: ah, ele só te serve porque ele é abençoado. A gente vê que a vontade do Eterno era o quê? Abençoar. Então aí, voltando para os abrolhos de espinho, a gente vê esse monte de miséria. Então, como eu te falei, tudo que é mal, que é ruim, que existe hoje, é Satanás que cria. E quem assistiu o vídeo sobre o porquê da humanidade estar assim, entende o porquê desse reinado e o porquê que as coisas são assim. Perdão. Yahweh não tem vontade que ninguém sofra. Não é a vontade dele. Só que Satanás tem o direito de agir nessa terra, enquanto a pessoa não buscar o entendimento para se livrar dele e das amarras espirituais do mal. Então, quando tem a miséria e a pobreza, seja no país que for, no continente que for, no estado que for, no bairro que for, na cidade que for, ali é a ação de Satanás, não a ação do Eterno. É a ação de Satanás, a não ser quando o Eterno vem para castigar uma cidade, um continente, um país, uma família, uma pessoa, por causa de uma maldade que ela fez. Então, ele vem para castigar, não sem motivo. Satanás castiga as pessoas sem motivo. Satanás, quando acontece morte de crianças, acidentes de carro, isso tudo é obra de Satanás. Isso são os abrolhos e espinhos. As pessoas têm um pensamento infantil, como eu ia dizendo, que não, quem fez a chuva é Deus, então quando tem uma tempestade é Deus de novo. Aí a pessoa diz: não, mas claro que a tempestade é Deus, você não viu que o dilúvio que ele fez lá? Sim, mas no caso do dilúvio foi para se fazer justiça contra as injustiças que estavam acontecendo na terra, porque o pecado era tanto que já tinha alcançado o céu, de tanto pecado. Aí falou: não, chega, tem que desfazer esse negócio aí, senão porque Yahweh determinou um tempo de 6.000 anos para ser provado o caráter dele contra o caráter de Satanás. Aí Yahweh falou: se eu deixar essa raça que está aí até os 6.000 anos, se eu não limpar, dar uma limpada e deixar continuar do zero de novo, eu vou ter que deixar até quase 6.000 anos, vai ser muito sofrimento e eu não quero ver isso. Então Yahweh veio, interferiu e fez o dilúvio. Só que quando a gente vê aí furacões, terremotos, desastres, isso tudo são os abrolhos e espinhos que o nosso ambiente terrestre está produzindo por causa de Satanás. E Yahweh não criou tufões e furacões e tornados para destruir as pessoas, as casas das pessoas. No reino do Yahweh pode até ser que haja tornados, a gente vai avistar ao longe tornados e tal, descendo sobre o mar, estando por cima das águas, mas nunca eles vão atingir uma cidade para destruir uma cidade e tal. Aí porque a pessoa pensa: não, mas é a mãe natureza, é a natureza. A pessoa acha que a natureza, os ventos, o mar, acha que é vivo, acha que é um ser vivo que pensa e que faz o que quer e tal. Não, isso aí é a fúria da mãe natureza. Quem trouxe esse nome de mãe natureza foram os pagãos e pessoas que não acreditavam no Criador, que acreditavam que as folhas, as árvores tal, se comunicavam entre si, eram vivas e falavam, e a terra também, e o vento, e elas causavam isso. Aí disseram: não, é a mãe natureza. A mãe natureza, para quem não sabe, é cultuada como a deusa nas religiões pagãs. A mãe natureza é como se eles creem que é um Deus que comanda a natureza. A mãe natureza. Então, a mãe natureza é Deus. A pessoa não tem entendimento nenhum, ela mistura as coisas, ela acha que o eterno Criador
Pode ser comparado a outros deuses que tem por aí. Ah, não, é o mesmo. Isso aí que você está fazendo é blasfêmia. O Criador é um. Está escrito na palavra. Ó Israel, o Criador é um. Pesquisem no Google. Escrevam, ó Israel, o Criador é um. Vocês vão ver o resto do versículo. A pessoa não entende quando Paulo disse assim. Às vezes a pessoa que está falando isso, ela nem sabe que Paulo disse isso. Em uma das cartas deles, que diz assim que ele não subestimava, pesquisa na internet, não subestimava os poderes de Satanás. Satanás é o pior e o maior mago de todos os tempos. Os anjos, os poderes que eles têm de provocar milagres, eles se apresentaram no passado como deuses, esses anjos caídos. E o que eles faziam de milagres e prodígios, eles diziam, deram o nome disso de magia. Só que era um poder que o Eterno tinha dado para eles. E eles eram livres para fazer o que quiserem. Eles escolheram praticar o mal. Tomar e subjugar uma raça, que foi a nossa. Então, com esses poderes, o qual hoje tem a nomenclatura de magia, Satanás ele consegue provocar furacões, tsunamis, tornados, terremotos. No caso de Brumadinho, vocês vão entender como que Satanás agiu ali. Que ali foi, como que se diz, tem um maremoto, tem um terremoto. É como se fosse uma avalanche de barro. Eu não me lembro o nome agora correto. Aí a pessoa diz, não, mas foi um negócio que estourou lá e tal. Então, sim, mas por obra de quem? De Satanás. Como? A pessoa não tem noção da minuciosidade em que Satanás age. Satanás age em tudo. A terra te produzirá abrolhos e espinhos. Em tudo ele age. Hoje o pano da nossa camisa mofa e estraga por causa de Satanás. Mas a pessoa não entende, ela acha que o diabo vai lá e faz a sua camisa estragar. O espírito dele tá lá mexendo na sua camisa para ele estragar. Não, idiota. Não seja burro, não seja otário, não seja tolo. Perdão até pelas essas palavras, e perdão é que me dá muito ódio. Que a pessoa começa a tirar chacota. Que ela é sonsa, ela não tem entendimento e acha que entende alguma coisa. Como eu falei lá sobre o reinado de Satanás no vídeo, que é o porquê da humanidade estar assim, Satanás introduziu o sistema do reino dele. Ou seja, a gente não vive mais para sempre. O nosso corpo se degrada naturalmente, porque ele mudou toda a genética e os campos da física e química do nosso ambiente terrestre. A gente tinha o corpo antes à base de silício, segundo alguns estudos de religiosos. E o nosso corpo agora, a base dele é de carbono. Então Satanás não precisa agir para que nosso corpo morra. Vai morrer naturalmente, porque agora o reino dele ele quis que fosse assim, é assim. É tipo um sistema natural. A gente não fala disso, sistema da natureza, a planta nasce, cresce, vive e morre. Não é a mesma coisa. Então no sistema de Satanás nada dura para sempre, a não ser, como eu falei em outro vídeo lá, que o que prova a existência de um mundo onde as coisas perduravam são as pedras preciosas que a gente tem, jaspe, diamante, o vidro, que dura por muito, muito tempo. Isso é a prova de que existia uma eternidade, é o que sobrou da eternidade, de reflexo da eternidade na nossa frente, no nosso ambiente terrestre. Então Satanás disputa esse reino entre o ser humano e ele. Porém, sem a ajuda do Eterno, nós já está perdido, porque a gente já está submisso a ele. Porque a gente já não vive para sempre. Então as coisas apodrecem de uma forma natural, porque nasce e ela não tem subsistência, ela não consegue ter constância para viver e durar
eternamente, não dura mais para sempre. Tudo se transforma em podridão. Porque Satanás quis assim, ele criou assim. A base do carbono não consegue ter subsistência para sempre. Então com o tempo vai se definhando, se degradando, se desgastando e apodrece. Então a partir daqui você já consegue ter entendimento do que são abrolhos e espinhos. A madeira quando apodrece, não é porque Satanás tá ali tocando, tem um espírito de Satanás tocando na madeira ali. Não, é porque a terra te produzirá abrolhos e espinhos. A madeira vai ter um tempo que ela vai produzir os abrolhos e espinhos dela, que é o quê? Ela vai se apodrecer naturalmente. Não é porque a árvore de laranja tá cheia de espinho que laranja é do diabo, porque tá agindo na árvore ali. Não, ele criou, é tipo um veneno, uma maldição, que tá em tudo. Não é o espírito próprio de Satanás que tá nas coisas. É o veneno dele, como eu expliquei no outro vídeo. Tudo tá contaminado com o veneno dele, com a forma de reino dele. E eu chamo de veneno porque a forma de reino dele não é boa. A palavra do Eterno traz vida, a palavra de Satanás traz isso, abrolhos e espinhos. Ah, vai ter o pé de laranja? Vai dar uma fruta boa, mas vai ter espinho. Ah, rosa, não sei o que, é uma flor cheirosa e tal, mas vai ter espinho. Porque Satanás amaldiçoou as coisas. Ele escolheu como seria regido, fez todo um sistema de como seria regido esse mundo. Então por aí você já consegue ter uma pequena noção da magnificência, da magnitude, de quão é grande. Magnificência não é elogio não, viu? É que se diz de magnitude, a grandeza do poder de Satanás. Por isso que Paulo falava que não subestimava Satanás. Então quando acontece um acidente, desastres que as pessoas acham que é natural, é o Satanás que agiu ali para que ocorresse aquele acidente. Eu não terminei no caso de Brumadinho como que ele agiu. Ele começou a causar o que antes no homem? O desejo e o fascínio pelo dinheiro. Não, dinheiro tem que ir rápido essa obra aí pra gente ficar rico e tal. Senão vai demorar muitos anos, eu vou envelhecer e eu não vou conseguir ver os frutos desse dinheiro na minha vida. Porque a gente viu que o cara que foi responsabilizado pela obra de Brumadinho, pela obra daquela barreira em Brumadinho, já estava morto e quem tinha que responder eram os familiares. E não era só um, haviam muitos outros envolvidos nessa construção. Satanás agiu o que no pensamento? A ganância pelo dinheiro. Já prevendo. Como eles vão ter ganância pelo dinheiro, eu vou fazer eles fazer essa obra de qualquer jeito, para que daqui a alguns anos a estrutura não vai aguentar e vai se destruir, porque Satanás sabe muito bem calcular. Ele era um anjo poderoso, perfeito em inteligência e sabedoria. Só que, como eu falei, ele não tinha a genética do pai para fazer ele pender e escolher o amor. Ele era livre para escolher entre o amor e o bem. Isso que a pessoa não entende. A pessoa não sabe o que é perfeição. A gente não sabe o que é perfeição. Não existe nada perfeito aqui para nós. Nós não sabemos o que é perfeição. Não sabemos. O único perfeito é o Criador Yahweh. E ninguém nunca viu ele. A gente teve um reflexo dele, que foi o filho dele. E mesmo assim, muitos de nós não vimos. Temos apenas um vislumbre pelas escrituras bíblicas. Então Satanás agiu ali na mente humana e nas mentes humanas que iam fazer aquela construção, para fazerem não da melhor forma, para então lá na frente acontecer o desastre. Não foi porque a barreira estava lá inteira, igual alguns idiotas ouviram aí, acham que o espírito de Satanás, achou que eu ia dizer que o espírito de Satanás foi lá e quebrou a barreira, bateu com o martelinho lá e a barreira desabou e quebrou. Não. Satanás agiu na mente das pessoas que iam fazer aquela construção, para elas agirem com pressa e ganância, e não com segurança, mas agirem pensando só no dinheiro e não na vida das pessoas, num projeto sério e severo, mas um projeto frouxo e baseado na ganância, no dinheiro, na rapidez e não na solidez. Então é assim que ele age em tudo. Aí você já começa a ter uma noção
Você começa a aplicar isso em outras áreas. Você começa a entender. Aí fez as canalizações de esgoto, não Satanás, seres humanos, pá. Vamos fazer para canalizar o esgoto e tal. Vamos fazer isso. Aí o que acontece? Ele coloca a consciência nas pessoas de que não importa o plástico e tal, não sei o que. Principalmente antigamente, a pessoa não tinha conhecimento, achava que o plástico se degradava em meio à natureza com o tempo. Depois que foi passada a instrução, não, que garrafa PET não pode jogar, só que depois de anos que haviam sido jogadas várias garrafas PET. E a gente vê essa mentira de toda a indústria, de todo esse sistema da ONU, de tudo, em preocupação com o ambiente, com as empresas e que os sei lá o que lá sustentável. A gente vê, você nunca parou para pensar nisso, principalmente os idiotas aí que ouviram esse áudio e começaram a tirar chacota da risada do que eu estava falando sem antes terminar a explicação. Em tudo na vida, pessoal, você deve ouvir, você espera a pessoa falar e deixa ela concluir, ver qual vai ser a conclusão do que ela quer falar. E você vai ver se aquela conclusão que ela falou tem sentido, se tem pés, se tem cabeça, se ela vai conseguir concluir aquilo que ela está falando. Porque a partir do momento que você corta a dissertação de uma pessoa que fala para introduzir o seu pensamento, que você julga o que ela vai terminar, o que ela vai falar, você está sendo mais burro de quem está falando. Ainda que aquela pessoa vai errar, você já foi mais burro. Porque você está falando de algo que você não conhece. Que você não esperou a pessoa terminar de falar. É por isso que num tribunal, num julgamento, você já não tem capacidade nenhuma de ser juiz e ser advogado. Porque no tribunal, no julgamento, o juiz e o advogado ouve tudo que a testemunha ali tem para falar, para depois concluir. Se bem que os advogados ainda cortam por questão de defesa e tal, de incriminação, para defender o culpado, para tentar fazer a pessoa falar o que ela não falou. Só que o juiz, ele tem que ouvir completamente ambas as partes para depois ele dar um veredito. Então você tem que ser uma pessoa inteligente. A partir do momento que você corta uma linha de raciocínio, você já está desqualificado. Como pessoa, você não presta. Como uma pessoa, para se ter uma conversa e se ter um vínculo de filosofia, você já está anulado. Você não presta, porque a sua filosofia é rasa, ela não vai além. Conversas com você são infrutíferas, não tem fundamento, não tem maturidade. Então, terminando aqui, essa mentira da indústria que diz que não, porque a produção e tal é muito, e a culpa é do ser humano, e que não sei o que e tal. Você só para imaginar desde os tempos lá passados e o que acontece até hoje, quantos carros são fabricados e quantos deles não foram vendidos e se destruíram com o tempo. Porque eu não sei o que eles fazem, se eles pegam o motor, se reformam, se reciclam o carro, eu não sei o que acontece. Mas a gente sabe que tudo que se produz não é vendido tudo. Mesmo que seja vendido, não é todo mundo que consome. A fábrica produz um tanto e sempre sobra, porque os mercados não conseguem dar conta de tudo que a fábrica produziu para comprar. Aí eles compram, aí vai pro mercado, e o que fica no mercado, ainda assim, sobra. Porque os consumidores não conseguem consumir tudo que está ali antes do vencimento. Aí quando tá para vencer, aquilo volta para lá, para onde vê, aí traz outra leva nova, e assim vai sempre sobrando. Se essas indústrias e movimentos internacionais estivessem realmente preocupados com a saúde das árvores, da natureza, que não é a mãe natureza, tá, pessoal? Natureza, montanhas, nuvens, é tudo um sistema que Al criou, que funciona de automático de acordo com o clima e as coisas que vão passando. Claro que aí às vezes tem a ação do eterno e também a gente não pode desconsiderar a ação do mal, mas você tem que ter um equilíbrio nisso, você não pode ser bitolado, ir para um lado só. E até porque tem coisas que são mais difíceis de discernir. Mas do outro lado a gente vai ver tudo isso com clareza, e os idiotas serão envergonhados e humilhados.
Então a gente vê que essa preocupação deles é falsa, porque se primeiro, se eles tivessem preocupação, eles não iam fazer o que eles fazem. Ah, não, vamos cortar a água dos bairros. Foi o que fizeram no Brasil e em muitos lugares. A França já não tem água faz tempo, é a gente que fornece água pra França lá. Na Europa, muita pessoa não tem água. Minha tia da Itália vinha pra cá, ficava 3 dias sem tomar banho, porque tá acostumada na Itália a tomar banho há poucos dias. Acha bonito. Se acha superior. Não. Porque lá na Itália... Eu tenho nojo dessas pessoas que falam com superioridade, querendo se achar acima dos outros por causa de uma cultura, se achando soberanas, com soberba, com altivez de espírito, com orgulho. Eu tenho nojo, eu me enojo disso. A cultura de vocês aí, que não criticando os europeus, mas também vocês não podem querer se engrandecer acima de nós, porque a cultura de vocês já tá falida, que vocês não têm água, a gente ainda tem. O Brasil tem água. Não é bonito ficar sem tomar banho. Ainda que você esteja acostumado, não, que a gente cuida do ambiente. Cuida porque depois que vocês acabam com tudo, aí vocês começaram a cuidar. Mas a vontade de vocês era tomar banho todo dia. Por isso que o Macron quer colonizar aqui o Brasil. Um inscrito que me atrapalhou aqui. Pessoal, quando eu tô fazendo esses vídeos é tudo que atrapalha. É a igreja dos que rodopia e pula aqui cantando. É tudo. É tudo. Eu vou fazer outro vídeo, eu tenho que fazer um vídeo explicando sobre esse negócio também de manifestação nas igrejas. De pular, rodopiar, esse negócio não vem do eterno não, pessoal. Não se engana não. Na grande tribulação vai ter muitos desse aí, ó. Não vai subir nenhum. Nenhum vai herdar o reino do céu. Vai tudo pro inferno. Vai tudo pro inferno. Porque ele tá possuído por espírito de Satanás. Não, você não crê que Deus fala em mistérios e sapatia e pula e canta e gira? Não, eu não creio, porque não é o espírito do eterno. O filho dele nunca fez isso na terra. Não tem nem registro dele dançando. Já para não ter margem de erro. É de Satanás isso. Então a gente vê que essa preocupação da indústria é tudo mentira. E Satanás age também nisso, na mente dessas pessoas. Pensar muito em dinheiro e produção. Não, tem que produzir mais, vai que falta para os mercados comprar e vender. Tem que produzir para sobrar, nunca para faltar. É assim que Satanás vai fazendo. Vai nascendo um monte de coisa, em tudo. Pensa em tudo. Carros, produção de vidro, garrafa PET, leite, tudo. Sempre sobra. Sempre sobra. Sempre sobra e um monte é jogado fora. Produção do que é feito para levar frango lá pra China. Quando teve aquela greve dos caminhoneiros lá, que a gente vai perder 1 bilhão de frangos e tal, vai ser um prejuízo, e que não sei o que, e pá, assim, coitados dos animais. Mas é mentira, pessoal, mentira. Não ia perder tudo aquilo lá não. Se perdesse era só dos que já tinham sido abatidos. Porque o frango não morre de uma hora para outra não, morre porque eles matam. O frango, não, se deixar, ele vive 2 meses lá, vive muito tempo lá. A galinha vive quanto tempo? Eu não sei, eu creio que a galinha vive pelo menos 1 a 2 anos, pelo menos a galinha vive. Então a gente vê que é mentira isso aí que eles estavam falando da mídia. Vai perder 1 bilhão de frango, ia perder mesmo 1 bilhão de frango do que eles iam exportar lá pra China, lá e pros outros países. A preocupação deles é o dinheiro que ia perder, deles comprar, eita, vão perder, a gente não vai comprar. Lança na mídia aí pra população ficar com medo e pressionar aí a população contra os caminhoneiros, senão a gente vai perder muito dinheiro, a China vai parar de comprar, a gente vai perder 1 bilhão de frango, a China não vai comprar, ia perder 1 bilhão de frango, pessoal, que já tava morto, porque dos que tava vivos, se deixasse lá, não ia morrer assim não, pessoal. Vocês conseguem ver o tamanho da dimensão da mentira? Então é assim que Satanás age. Para de ter o pensamento infantil, cresça. Você já tem 20 anos, você já alcançou os 18 anos. Você que é adolescente, você tem 14, 16 anos e acha que já sabe da vida. Não, que eu já sei fazer aquilo, eu já posso fazer aquilo e meus pais não deixam. Adquire maturidade. Você que se acha que é esperto, já tem 16 anos, adquira mais maturidade, que você tá por fora. E não é só de conhecimento bíblico e espiritual não, é de conhecimento das coisas que acontecem no mundo. A mídia, a televisão mente na sua cara e você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não consegue parar e raciocinar. Não, peraí, como que vai perder 1 bilhão de frango? Os frangos que tá vivo, por quê? O frango vive quanto tempo? 1 semana? Só é.
Ah, não, é porque as luzes ficam ligadas lá pro fânego não perceber que tá dia e tá noite pra ele crescer e envelhecer mais rápido. Pô, desliga as luzes, uai. Vocês não podem desligar a luz, não? Não, porque tem um sistema que não dá pra desligar as luzes. Se desligar a luz, só dá pra ligar depois de um mês. Eles não podem ficar... Pessoal... Ô, pessoal, a gente tá na era tecnológica, irmão, que a gente tem computadores holomórficos que faz a pessoa conversar com outra pessoa através de holografia ali, ó. Eu tô aqui parado em casa, eu coloco o meu computador no chão e a pessoa do outro lado lá do mundo coloca o computador dela no chão, aí ó, a câmera começa a me filmar. E ela manda a minha imagem de corpo inteiro pra casa da pessoa. E eu começo a andar dentro da casa da pessoa, lá e pra cá. Claro, eu não tô vendo a casa da pessoa, a não ser que ela coloque, e tem essa tecnologia também, ela coloca uma câmera pra filmar a casa dela. E a partir do meu computador ali eu consigo ter noção aonde a minha projeção holomórfica tá andando na casa dela. A gente tem tecnologia pra isso, pessoal. A gente tem tecnologia pra isso. De transmissão holográfica. Ou vocês nunca ouviram falar disso também? Aí vocês estão por fora da tecnologia. Quando o celular chega pra gente aqui, um iPhone 11 aí que é topzera e todo mundo quer, o pessoal que criou essa tecnologia já tem muito mais avançada. Já tem muito mais avançada. Porque uma máquina para criar uma máquina que é o iPhone, ou a máquina para criar aquela máquina tem que ser muito melhor. Tem que ser muito melhor. Vocês estão entendendo a dimensão das mentiras? E parte do reinado de Satanás é isso, a mentira. A ganância, o desespero atrás de dinheiro. Por dinheiro eles fazem tudo, mentem, fazem tudo. Então a partir daqui, se eu fosse parar para falar nisso aqui, ia dar mais de 2 horas de vídeo, de conhecimento sobre tudo isso. Talvez eu faça um vídeo falando disso depois, mas aqui vocês já começaram, agora vocês têm a noção. Começaram não, agora vocês têm uma noção do que são abrolhos e espinhos. É isso o que são abrolhos e espinhos, pessoal. Não é só espinho físico não da árvore lá, não. É vírus, por exemplo. O Eterno criou em nós micro-organismos que funcionam no nosso corpo como anticorpos. O Eterno deixou se perder tudo de nós. E micro-organismos que trabalham lá no sangue, faz isso, faz aquilo outro. Então, Satanás age no macro e no micro. A terra te produzirá brolhos e espinhos. Animais, a lei que ele colocou na natureza. Um animal tem que matar o outro para sobreviver. Aí a pessoa acha que é Deus que criou os animais assim, né? Não, idiota, tá vendo a diferença da permissão e a vontade de Deus? A gente lê lá em Isaías, do capítulo 60 pra frente, que os tigres, os leões, eles vão comer no pasto que nem as vacas. Então todo ser hoje que na natureza que mata um outro para sobreviver foi Satanás que criou. Ele gostou, não, vai ser assim, no meu reinado vai ser assim, Satanás falou. E a gente tá vivendo o reinado dele que é assim. Esses bichos que tem veneno, a gente fala brulhos e espinhos, não é só árvore, não é só terra não, pessoal. É nos animais também. Tudo que hoje que tem veneno que causa mal, tanto aos próprios animais quanto ao ser humano, ou a qualquer ser vivente, tudo que tem veneno é obra de Satanás. Ah, e ao criou esse bicho soltava um líquido que era assim, agora esse líquido vai veneno, agora vai causar veneno. Estão entendendo? Ah, agora vai ter veneno. Os vírus, a gente tinha anticorpos, Satanás criou o vírus. A gente vê que o ser humano hoje que conseguiu criar o primeiro robô vivo, que é feito de RNA, como se fosse feito de pele, assim. E ele é vivo, é tipo um micróbio, um micro-organismo, nanotecnologia. Se fosse para parar para falar aqui sobre a evolução, o quão alto a gente está em evolução de nanotecnologia, você ficaria assustado. Eles conseguem lançar uma bomba de nanotecnologia no ar, no alto, explodir assim, a gente vai ver só aquela fumaça preta se desfazendo, daqui a pouco aquela fumaça some. E o céu fica limpinho de novo, azul. E do nada todo mundo começa a morrer. Por causa do quê? Dessa nanotecnologia. Falando em aranha, já tem aranha aqui. Creio em Deus, Padre. Minha tia que falava assim. Quando eu morava lá no Campo Limpo, lá, tia Maria. Então,
Eles criaram esse robô que é de nanotecnologia que ele coloca dentro do corpo do ser humano e ele trabalha para curar. Da mesma forma que eles criaram isso, acho que eles não conseguem criar um que já tem já. É porque fica muito longe ao pensamento de vocês, pessoal. Vocês acham que é mentira, loucura. Vocês têm que pesquisar muito na internet para achar sobre isso. Tem que ter muita paciência e tem que ter o conhecimento também do que você vai pesquisar, as palavras corretas a se pesquisar. Então, se eles criaram um robô que vai entrar dentro do ser humano e vai curar doenças, não pode. Segundo eles dizem, não, que vai ter o propósito. Eles dizem que ainda vai tentar fazer para curar a doença. Você acha que eles já não criaram um? E já criaram, isso aí eu sei. Que vai pegar e vai trazer doença? É assim Satanás. Ele criou micro-organismos que ele age no macro e no micro. Um vírus, ele não vive assim ó, na atmosfera. Se deixar ele assim na atmosfera, ele vive pouco tempo, ele morre. Ele precisa de um hospedeiro. Que aí ele entra nas células e faz a célula trabalhar para ele. O vírus faz a célula trabalhar para ele, que ele não consegue se reproduzir. Um vírus não se reproduz. Mas ele usa nossas células, as células que estão dentro de nós são vivas, células que reproduzem células automaticamente. Ele entra naquela célula e aquela célula, pelo fato dela já se reproduzir, quando ela reproduz outro vírus. E assim vai indo no corpo do ser humano. E algo que me livre, em nome do Yahshua Mashiach. E assim seja. Então aí vocês conseguem ter uma noção da dimensão do que são abrolhos e espinhos. Como Satanás age no macro e no micro. E em tudo, nos pensamentos, em como vão ser feitas as construções. Estão entendendo agora? Saíram do pensamento infantil e adquiriram a maturidade de como Satanás age. Não é dessa forma infantil não. Satanás vem e derruba a casa lá e bate, vem dar uma ombrada na casa e derruba, não. Não é assim não, pessoal. Acorda pra vida. Então é isso, pessoal. Faltou muita coisa para falar aqui ainda, mas eu acredito que a partir desse áudio aqui vocês conseguirem ter uma noção do que são abrolhos e espinhos.